Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 1 a 8. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Querido Deus, Pai amado, eu me coloco, Senhor, humildemente, uma vez mais, diante da Tua face, Pai. E eu entrego, Senhor Jesus, a minha vida nas Tuas mãos e a direção deste culto, Pai. Para que o Senhor tome, ó Deus amado, o Teu lugar, que é Teu, Senhor Jesus, e Te honramos com Ele, Pai. Queremos que o Senhor reine absoluto, Pai, em nossas vidas, em nosso meio, Pai. E queremos, ó Pai, nesta noite, nos alimentarmos com a Tua palavra, Pai. Queremos sair saciados da Tua casa nesta noite, com a certeza de que o Senhor aqui está e falou conosco, Pai. Porque para isso aqui estamos, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, orando em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Já faz algum tempo que nós estamos percebendo as igrejas se esfriando, porque o homem ele tem buscado atrair a atenção para a fala dele, e já muitas igrejas não têm sentido mais Deus falar, porque são palavras estudadas, palavras preparadas de antemão. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele fala, e Ele quer falar, e nós precisamos querer ouvir, nós precisamos estar receptivos, nós precisamos abrir o nosso coração e dizer para Ele: Senhor, fala comigo. E deixa Deus trabalhar. Nós vemos, pelo início desta passagem, que Jesus, Ele saiu de casa naquele dia, e Ele estava sentado junto ao mar. E ali a palavra diz que juntou-se uma grande multidão. Tão grande era a multidão que ali estava, que Ele precisou entrar em um barco. E dali daquele barco, então, Ele estava ensinando aquela multidão. Ali Ele estava pregando a palavra para alimentar aquela multidão que ali estava. Hoje em dia já não se forma mais multidão, porque as pessoas hoje, elas já não estão mais famintas, já não estão mais sedentas. As pessoas hoje, elas já não creem mais que Deus fala, que Deus opera, que Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem,
hoje será eternamente, que Ele continua operando os mesmos sinais de antes. Poucos são aqueles que se arriscam a ir à presença de Deus, e muitas ainda vão meio que dizendo: será que Deus tem poder para operar esse milagre na minha vida? Muitos ainda vão meio que descrente, muitos ainda vão naquele pensar: não custa tentar, eu já fui, eu já fiz, quem sabe agora, buscando em Deus, Ele resolve o meu problema. Mas Deus, irmãos, Ele quer que você vá nele, convicto de que Ele é o único que pode te socorrer, o único que pode te ajudar, que Ele é o único que tem em suas mãos todo o poder, que Ele é o Deus que não falha. Ele diz que todo aquele que vai até Ele, todo aquele que buscar, com fé vai receber. E aí o Senhor começou então a ensinar por parábola, e Ele começou a dizer que um semeador saiu a semear. O semeador é Cristo, Ele é o semeador. A semente lançada é a palavra de Deus. E a palavra, ela tem sido semeada, ela tem sido lançada. Mas nós vemos, irmãos, que essa palavra, essa semente, hoje está difícil para germinar. Essa semente hoje está difícil para encontrar um solo receptivo, para encontrar um solo preparado. Antigamente, no início do ministério de Jesus, Ele diz que a semente era lançada pelo semeador, só que elas não eram feitas como é hoje, em fileira, em linha, onde abre-se o sulco e você vai lançando a semente, e quando germina, elas germinam tudo em linha. Mas naquela época não. Naquela época o semeador, ele enfiava a mão na bolsa, e ele enchia a mão com a semente, e ele ia lançando a semente. E por isso é que ela caía em diversos solos. Ela caía à beira do caminho, ela caía entre os pedregais, ela caía entre os espinheiros, e também achava terra fértil, terra boa. Mas a palavra, irmãos, que o semeador diz, ela precisa encontrar um solo fértil, um solo bom. Mas nós não estamos entendendo o que o Senhor Jesus disse nessa passagem. E hoje eu comentava no final da tarde com meu filho, nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Meu filho me disse: pai, ainda bem que o clima mudou, né? Esquentou o tempo. E eu disse para ele: mas ainda assim, o povo é difícil de ir para a igreja. Sempre a desculpa é: está chovendo, está frio, está ventando, está quente demais. Sempre tem uma desculpa. E eu falei para ele, eu estou vendo aqui na palavra, e também
estou dizendo desta forma? Porque a palavra diz que o semeador, ele saiu a semear e ele lançou a semente. E essa semente caiu em 4 tipos de solos diferentes. Isto quer dizer que existem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações diferentes. Pessoas que hoje estarão aqui dentro da igreja. Pessoas que hoje estarão aqui e vão ouvir a palavra, e vão se alegrar, e vão receber bem a palavra. Vai até louvar junto com o louvor. Vai até chorar emocionado, comovido com a mensagem que foi pregado. Mas este, amanhã já não estará mais aqui. Amanhã ele não vai voltar mais. Porque o que ele ouviu aqui hoje, para ele tanto faz. Foi aquele momento de emoção. Só isso. Ele não tem compromisso nenhum. Ele não quer compromisso nenhum. Esse é aquele que tem o coração endurecido, aquele que caiu à beira do caminho. Hora que saiu lá fora, um amigo já arrastou ele. Vamos para o baile, vamos para um churrasco, vamos para qualquer outro lugar, onde foi como que passado uma borracha sobre tudo aquilo que ele acabou de ouvir. Então, irmãos, a palavra nos mostra que uma outra parte, ela caiu também entre os pedregais. E essa semente, irmãos, ela cresce rápido, mas ela não frutifica, porque ela não tem terra suficiente. Ou seja, esta pessoa, ela veio para a igreja a convite de um irmão. Chegando aqui, ela ouviu a mensagem, ela gostou, ela sentiu bem de estar aqui entre nós. Mas depois, nós esquecemos de continuar alimentando. Nós esquecemos que nós devemos dar uma cobertura para esta pessoa. Nós devemos cercá-las com as nossas orações, com palavras, enviando mensagens para fortalecer. E então o que acontece? O sol vem e seca, ou seja, ninguém foi atrás, ninguém falou mais nada, então, mais uma semente que não frutificou. O terceiro solo, a terceira semente, ela caiu entre espinhos. Essa aqui eu disse foi entre os pedregais, né? Essa caiu entre os espinhos. E aí o que acontece? É o caso daquele jovem rico. Aquele jovem onde o Senhor disse para ele, quando ele veio e falou: Senhor, o que eu faço para herdar
a vida eterna. O Senhor disse para ele: observe os meus mandamentos. E ele disse: quais? O Senhor disse: não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Senhor, tudo isto eu tenho feito. E o Senhor disse para ele: então vai, vende o que você tem, distribui aos pobres, e depois vem e segue-me. E aquele jovem, ele ficou muito entristecido, porque ele era muito rico, ele possuía muitos bens. E ele não fez. Ele não vendeu o que ele tinha, ele não distribuiu aos pobres. Ele não voltou para seguir Jesus. Então, muitas vezes nós vemos que pessoas que têm muito não se preocupam com o Evangelho. Você fala de Deus, ele fala mais tarde. Quem sabe mais para frente, porque hoje, agora, neste momento, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso eu tenho. Então as riquezas deste mundo sufocam a palavra de Deus, as riquezas desse mundo afastam as pessoas da presença de Deus. Mas isso, irmãos, não é problema nosso. O Senhor está mostrando para nós aqui que nós devemos pregar para todos. Nós não temos que escolher para quem nós vamos pregar. Se a pessoa ouvir a tua palavra e der crédito, se arrepender, entregar o coração para o Senhor, ela vai ser salva. Mas se ela endurecer o coração, se ela não der crédito para aquilo que você está falando, o Senhor isenta você do sangue daquela vida. O que nós não podemos, irmãos, é nos acovardar. O que nós não podemos é deixar de falar do amor de Deus aonde nós estivermos. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser ousados, porque nós estamos vendo a cada dia mais que se aproxima da volta do Senhor, as igrejas esvaziando, as igrejas estão cada dia mais vazias, enquanto que os salões de festas estão enchendo, estão abarrotados, e nós temos uma certa culpa nisso, porque nós estamos sendo omissos, nós não temos feito o que o Senhor nos disse, nós não estamos fazendo o ID de Jesus. Nós devemos anunciar, nós devemos convidar, mas nós devemos também cuidar depois. Não é trazer e deixar, porque nós sabemos que os prazeres deste mundo, os enganos desta vida, vão tirar essas pessoas da presença do Senhor. Nós que estamos fortalecidos, nós que estamos firmados na rocha que é Cristo, nós temos que ser suporte para esses novos convertidos, para esses novos que nós estamos trazendo. Nós temos que ser suporte para eles. Nós não podemos deixar com que eles fiquem soltos dentro da igreja. Porque aqui, irmãos, é fácil você ser cristão.
Aqui é fácil você dizer: eu sirvo o Senhor Jesus, porque aqui os irmãos estão em constante oração. Aqui você está ouvindo um louvor, aqui você está ouvindo uma palavra que te levanta. Mas e lá fora? Quando você sai para fora da igreja, você diz: eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém que pegue na minha mão para caminhar comigo. E para onde eu vou? E Satanás é astuto. Ele envia um mensageiro dele na hora para roubar a semente que foi lançada naquele coração. Mas o Senhor Jesus diz que, felizmente, uma parte daquela semente que foi lançada, ela caiu em solo fértil, ela caiu em terra boa. E esse solo fértil, essa terra boa, somos nós, irmãos. São os nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para receber esta mensagem, para receber esta palavra que o Senhor lançou. Porque naquele dia que o Senhor estava ali de frente ao mar, pregando para aquela multidão, muitos estavam ali simplesmente porque queriam um milagre, porque queriam uma cura, mas não porque queriam pagar o preço, como os apóstolos, os discípulos de Jesus que estavam ali, porque eles pagaram o preço, eles renunciaram a tudo para seguir Jesus, deixaram pai, deixaram mãe, esposas, deixaram seus lares para seguir a Jesus. Mas aquela multidão não. Aquela multidão, muitos estavam ali simplesmente para receber o seu milagre e ir embora. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Não é isso, irmãos, que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que uma parte caiu num solo bom, e esse que caiu no solo bom, ele deu fruto. E o fruto, irmãos, um a 30, outro a 60, outro a 100. Esse fruto a 30% eu considero nós, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando o Senhor Jesus nos aceitou, eu declaro que esses 30 somos nós. Então nós recebemos de bom grado a palavra do Senhor. Aquele que deu fruto a 60 é você, sou eu, somos nós. Quando nós anunciamos a palavra de Deus dentro dos nossos lares, para os nossos familiares, quando nós falamos para eles, não somente com palavra, mas com testemunho, quando eles olham para nós e veem a transformação, quando eles olham para nós e veem a mudança que houve em nós, no velho homem, para este que foi entregue nas mãos do Senhor. Esses 60, irmãos, somos nós, e nós temos que dar esse fruto. Nós temos que ganhar os nossos familiares primeiramente para o Senhor. Nós temos que ganhar a nossa casa. Nós temos que trazer os nossos para a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele diz que nós podemos mais. Ele diz que nós podemos frutificar a 100%. E se nós podemos frutificar a 100 por 1, Ele está dizendo para nós: não se limite a pregar na tua casa, no teu trabalho, para o teu vizinho, mas saia, prega para a cidade, prega em todos os lugares, convida a cidade toda para vir ver o que o Senhor fez na tua vida, mas mostre com testemunho o que o Senhor fez, porque você teve um passado que era igual aos dos demais, mas o Senhor, quando você entregou a sua vida, quando Ele viu que esse solo estava preparado e a semente foi ali recebida, Ele viu
porque você estava realmente preparado para ser transformado, e Ele te transformou, e você passou a ser uma nova criatura, e hoje você pode, com seu testemunho, mostrar para as pessoas. Você pode dizer: você lembra de mim? Você lembra como eu era, o que eu fazia? Olha o que o Senhor fez hoje na minha vida. Muitas vezes eu converso com pessoas, eles falam: o que foi que aconteceu? E eu digo: como assim o que foi que aconteceu? Você hoje é diferente. Eu falo: é porque antes eu não conhecia Jesus. Hoje eu conheço Jesus. Eu tenho muitos defeitos. Eu digo: eu não sou perfeito. Eu sou pecador também, como todos. Mas eu peço para o Senhor perdão a todo instante, porque eu sei que quando eu erro, o Espírito Santo me incomoda. Então eu entro na presença do Senhor e eu falo: Senhor, eu não quero ser como antes. Muda-me, porque eu quero ser diferente. Eu quero ser alguém que resplandeça a Tua presença aonde eu estiver, para que o mundo veja que o Senhor existe, que o Senhor existe, porque o nosso Deus, Ele existe. O nosso Deus, Ele vive para todo sempre. E o nosso Deus, irmãos, Ele continua hoje dizendo para nós: continue semeando, continue lançando a semente, e não tenha preocupação, porque a tua missão é semear. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Nós temos simplesmente que lançar a semente, porque o Senhor é quem vai cuidar, é o Senhor quem vai regar, é o Senhor quem vai dar vida. Mas nós não podemos ser omissos. Nós estamos vendo que o mundo está caminhando para o caos. Nós estamos vendo que as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão indo rumo à destruição. E nós estamos olhando de braços cruzados. Irmãos, Cristo morreu de braços abertos. Então vamos abrir também os nossos braços. Vamos estender as nossas mãos. Vamos dizer para a pessoa o que ela está fazendo e como poderia ser feito. Vamos mostrar para ela o que Deus tem de bom para oferecer para aqueles que o buscam. Porque o nosso Deus, nesta noite, irmãos, Ele não passa a mão na nossa cabeça, não. Ele está cobrando de nós, sim. E eu creio que os irmãos perceberam que o Senhor está cobrando, porque nós estamos ficando inertes, nós estamos ficando parados diante do caos, e nós devemos sair da nossa zona de conforto. Nós devemos ir lá no meio da guerra, e lá levantar a espada e declarar a vitória na vida daqueles que estão se perdendo. Dizer para eles que Cristo é a luz, que Cristo é a verdade, que Ele é o único caminho que nós devemos seguir. Irmãos, nós estamos vendo quantas vidas, jovens, estão tendo as suas vidas ceifadas, porque os servos de Deus estão confortáveis dentro dos seus lares. Nós precisamos, irmãos, ser mais ousados, porque muitas vidas poderiam ter sido salvas, poderiam estar dentro das igrejas, congregando,
e não se destruindo nas drogas, nas bebidas, nas orgias, em tudo aquilo que causa destruição. Porque ultimamente os acidentes, os homicídios, são tudo com pessoas jovens. São pessoas que não têm estruturas. São pessoas que, se uma semente um dia foi lançado, ela caiu na beira do caminho, ela caiu entre os pedregais, caiu entre os espinheiros, foram sufocadas, foram queimadas pelo sol, foram comidas pelas aves, porque não tiveram quem os sustentasse, porque nós devemos sustentar estas vidas, estas sementes, o Senhor está colocando nas nossas mãos. E essa semente não é para o pastor, não é para o presbítero, é para todos, porque foi para todos que o Senhor disse: ide e anunciai o Evangelho. E ele não disse aqueles que querem, não, ele disse a toda criatura. Então nós temos que anunciar a todos, porque o Senhor conhece os corações. Ele sabia que entre aquela multidão que estava diante dele, ele sabia o que eles estavam buscando, ele sabia o que eles queriam, mas ele não deixou de lançar a semente ali naquele meio, entre aquela multidão. Então vamos fazer assim, irmãos. Vamos também fazer como o semeador fez. Vamos lançar a semente e vamos deixar Deus trabalhar. Amém, amados? Aplauda o Senhor.